seminário de esportes de aventura e lazer. Vamos falar sobre o snowboard. Vamos entender um pouco a palavra snowboard, que significa prancha na neve. A popularidade do snowboard nos últimos anos está crescendo muito. Este esporte não é apenas moda, lazer, mas também emocionante, tem adrenalina, aventura e é bom para a saúde, embora bastante caro, fator que impossibilita para muitos a sua prática. Cada vez mais os resorts estão abrindo suas portas para praticantes de snowboard de todo o mundo. Uma questão importante é que em 1985 o snowboard foi permitido, por exemplo, na América apenas em 7% dos resorts. Hoje quase todo mundo sabe sobre o snowboard. Esse hobby uniu jovens de diferentes poderes, classes pobres e ricas. O snowboard é um equipamento esportivo projetado para esquiar nas encostas das montanhas. É um tipo de esporte de inverno. A tarefa do atleta é descer dos picos nevados ao longo da encosta. Uma placa especial é usada para isso, a prancha. Características de design distintas do sujeito. A presença de várias camadas, aumento do comprimento, fácil fricção das extremidades. Os prendedores transversais são instalados para que os sapatos usados pelo atleta sejam mantidos firmes no ponto definido. É um tipo de esporte bastante complexo, há uma alta probabilidade de lesão. Isso força todos os interessados a usar itens de proteção especializados. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. É um pouco da história. Fica um pouco difícil imaginar os primeiros seres humanos rasgando ladeira abaixo as encostas das montanhas usando equipamentos de neve primitivos de qualquer tipo, mas ainda com algo parecido ao snowboard da mesma forma que a gente conhece hoje. Porém, sabemos que as civilizações mais antigas, que moravam nas latitudes mais frias do norte da Terra, desenvolveram métodos, meios para a circulação e transporte na neve, são meios para a sobrevivência. A princípio, como descobriram os historiadores até 5 séculos antes de Cristo, as pessoas já eram capazes de andar de skate. Um detalhe importante é que os pioneiros nesta área são considerados os nativos das ilhas havaianas. O conceito de snowboard é bastante jovem na história. Snowboard é uma prancha inventada relativamente recente, intrínseca aos esportes na neve, e sabemos que antigamente usavam-se proto-esquis, enquanto mais práticos e polivalentes. De forma geral, o conceito absoluto, o conceito amplo de snowboard, consiste em deslizar na neve equilibrando-se sobre uma prancha, utilizando uma postura lateral e aparentemente não tem nenhuma ligação direta com o surf. Aparentemente, mesmo tendo muitas semelhanças. O relato mais antigo encontrado até hoje do proto-snowboard tem origem nas remotas montanhas de Kaskar, na Turquia, e há mais de 400 anos existe uma tradição viva até hoje passada de pai para filho, de geração em geração, entre a população dos vilarejos dessa região, que consiste em utilizar uma prancha de madeira rústica e equipada com uma corda para ajudar a manter o equilíbrio, com a qual o objetivo é deslizar pela neve nas pendências das montanhas, exclusivamente para fins lúdicos, ou seja, por pura diversão. Os primeiros indícios do snowboard moderno começaram a aparecer somente no século XX, no estado norte-americano de Utah. Em 1929, Jack Burchett foi o primeiro na história a explorar o conceito de surfar na neve. Ele teve a ideia de usar uma única prancha de madeira, compensada, grande o suficiente para ele equilibrar em pé, e a qual foram usadas algumas rédeas de cavalo para segurar os seus pés na prancha. Aqui está uma imagem do primeiro snowboard. No início, as pranchas de surf, longboards, estavam disponíveis apenas para elite. Essa aqui é uma imagem das longboards. O equipamento ele custou muito tempo e o treinamento também levou muito tempo. Então os artesãos envolvidos em tal esporte, aos olhos de outros, eram em certa medida
a casta mais alta. Castas são sistemas tradicionais e hereditários, como a raça, a cultura, a ocupação profissional. Em 1963, um jovem chamado Tom Sims, de 8 anos, ele usou um rudimentar brinquedo de madeira, que ele chamava de skiboard. Mesmo assim, passaram-se mais anos, até chegar o momento da partida oficial da história desse esporte. No Natal de 1966, 3 anos depois, um cidadão norte-americano, Sherman Poppen, que era engenheiro, ele teve a brilhante ideia de juntar artesanalmente 2 esquis para presentear as filhas com um instrumento que permitisse descer as ladeiras nevadas como se fosse um surf na água. Aí tem essa famosa frase: por isso a lenda conta que seja filho do surf. Por outro lado, o esporte que mais contribuiu e contaminou profundamente uma espécie de irmão maior sempre foi o skate. Poppen fez o primeiro Smurf oficial, o seu equipamento. Ele patenteou a invenção e a lançou na produção em massa. Naquela época, o esqui alpino era um esporte e o Smurf se tornou um brinquedo que atraiu a atenção principalmente dos jovens, do público jovem. A situação era semelhante de como as direções do esqui na terra se dividiam. Se o longboard era propriedade da casta superior, da elite, da classe rica, então os skatistas, separados dessa direção, criavam sua própria cultura, até certo ponto anarquista. Da mesma forma, o destino do snowboard foi aí que surgiu todo esse advento. O desenvolvimento do snowboard, em 1968, os criadores do surf organizaram uma competição em larga escala, projetada para anunciar o produto. Burton, ele participou, que no futuro se tornaria uma das pessoas mais famosas do snowboard. Ele é tido como uma lenda. No entanto, o hobby, que era rapidamente chegou ao pico da fama, logo começou a despencar. A situação mudou com o advento de Tom Sims. Ele foi o pioneiro do snowboard moderno. Com seus esforços, o snowboard é um tipo moderno e popular de equipamento esportivo conhecido em todo o mundo. No entanto, algumas pessoas acreditam que os créditos pertencem a Burton, e ele foi quem criou o primeiro snowboard. Aos 23 anos, Burton, que já havia desistido de seus estudos na época, estava tentando se encontrar na vida. Ele se interessou pelo surf e tentou mudar esse projétil para melhor, de modo que, em vez de um brinquedo, tornou-se um aparato completo para o esporte. Ele gostava de surfar, mas não tinha dinheiro para comprar uma prancha, e seus pais não aprovavam esse hobby e se recusavam a patrocinar seus equipamentos. A segunda paixão de Burton era a neve. O primeiro Smurf em sua vida apareceu em 68. A ideia de melhorar o assunto veio à mente de um jovem atleta quando ele quebrou o dedo enquanto andava. Burton criou seu modelo e chamou-o de snowboard. Foi aí que surgiu o nome snowboard e colocou à venda. Hoje, a empresa que leva seu nome é a mais importante entre todos os fabricantes de snowboards. Burton é considerado o pai do snowboard. Agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos, né? Todos os equipamentos são da marca Burton, a mais famosa. As pranchas, elas variam entre R$ 2.500 e R$ 3.000. As fixações para colocar na prancha e fixar os pés na prancha, elas variam entre R$ 1.000 a R$ 3.000. As botas variam entre R$ 800 a R$ 2.000. Os óculos variam entre R$ 200 e R$ 800. As luvas variam entre R$ 300 e R$ 600, e os capacetes entre R$ 200 a R$ 500. Aqui está alguns locais da prática do snowboard. Temos a Argentina, temos o Chile, temos o Canadá, temos os Estados Unidos, temos a França e temos a Suíça. Esses são os lugares mais famosos da prática do snowboard. E agora, para encerrar, um vídeo.